Chega, eu tô cansada, eu vou pro meu quarto. Patrícia, peraí, Patrícia, não terminamos de conversar. Patrícia, volta aqui. Patrícia! Ô, Gustavinho, isso é jeito de bater na bola? Concentração, rapaz! Lembra da Copa América? Que o Brasil perdeu 4 pênaltis para eliminar o Paraguai? Nem me liga um fiasco desse, pá. Aí, deixa que eu bato, galera. Vamos lá, Wellington, você. Aê, é assim que se bate, Gustavinho! Olha a marra, Wellington, não fez mais do que obrigação. Fátima! Ô, Fátima! O Severino e o Daniel, eu vou lá falar com eles. Pode ser com a senhora? Wellington, você sabe muito bem por que o Severino veio até aqui. A Cacau me contou da sua briga com o Daniel. Ô, dona Fátima, o Daniel tá mentindo pra todo mundo. Foi ele que me deu o soco primeiro, eu fui lá e rendei, foi só isso. Deixa eu ir até lá, falo com o Severino, por favor. Você pode ir se você se controlar. Eu não quero saber de confusão, mas... Ô, Renato, você segue com o treino pra mim, por favor. Não, pode deixar, deixa comigo. Severiano, oi, Daniel. Que surpresa essa visita de vocês. Ô, Severino, eu só bati no Daniel porque ele me deu o soco primeiro, eu só... Eu já sei o que ele aprontou na sua casa, velho. Por isso que eu vim aqui pedir desculpa a você. Mas então, é verdade o que o Wellington me falou? Daniel, você estava fingindo? Você não estava enxergando nada? Tava sim, dona Fátima. Fátima, deixa eu explicar. A verdade é que o Daniel, por tentar reconquistar a Cacau, ele fingiu que a vista dele não tinha melhorado. Mas ele está enxergando. E visto assim, é no quarto do Wellington. Dona Fátima, eu tava tentando proteger a Cacau desse analfabeto. Ô, Dani, isso é muito feio, viu, o que você fez. Embora eu até entenda, não é? Não entende, dona Fátima? Pô, o Daniel ferrou comigo e com a sua filha, a senhora entende. Você ferrou comigo e com a Cacau. Ô, Daniel, não dá pra parar com isso? Me sinto muito envergonhado, porque o Daniel me pediu pra não contar nada, que a vista dele já estava melhor. Ele implorou, fiquei com pena e concordei. Mas me arrependi depois do que ele fez com o Hélio. Por isso que nós estamos aqui. Para pedir desculpa a vocês e a Cacau. Preferi ouvir isso da boca do Daniel. Mas pelo jeito, né, vai ser impossível. Tudo bem. Tudo bem. Dani, você não devia ter feito isso. Não seria pela mentira que você ia reconquistar o coração da Cacau. Mas nós devemos pensar em dia, não é? Afinal de contas, nós sabemos bem como é que são essas paixões da juventude, né, Severino? Mas nada justifica o erro, Fátima. Se o Daniel quer conquistar alguma garota, ele tem que ter caráter o suficiente e fazer por merecer. Vem cá, acabou? Hein, acabou? Já me crucificaram bastante? Essa palhaçada aqui pra mim já deu. Cacau? Pelo visto, você está enxergando muito bem, né, Daniel? Olha, Cacau, por favor, me escuta. Eu fiz tudo que eu fiz por amor, Cacau. Eu te amo. Eu ainda pensei que a gente pudesse ser amigos, viu? Mas depois de tudo que você fez, Daniel, eu não quero nem a sua amizade. Olha só, vê se me esquece e some da minha vida, tá bom? Por favor. Ô, Daniel, acabou. Ô, Cacau, ele veio aqui te pedir desculpas. Precisa ser tão rude, minha filha. O Cacau tá certo, dona Fátima. O Daniel tem que ouvir umas verdades pra ver se ele cresce e acorda pra vida. Aí, Wellington, a sua máscara vai cair. Todo mundo aqui vai ver o espertalhão que você é. Só quer se dar bem. Chega! Nós já estamos indo. Desculpa por tudo, Fátima. Desculpa, Wellington. Desculpa, Cacau. Tudo bem, Severino. Agora minha gente, vamos botar uma pedra em cima dessa briguinha. E você, Dani, trata de ficar bom de vez, porque o Carioca precisa de você. Vou voltar a estudar. Tchau, Fátima. Wellington, mais uma vez, desculpa. Não, dona Fátima. Bora, Daniel. Eu duvido, mas eu duvido que o Daniel tenha levado. Duvido. Ah, eu fiquei com pena dele, tadinho. Ai, me deu uma raiva dele. Tomara que ele arrume uma namorada e largue do nosso pé, isso sim. Por falar em namorada, mocinha, o seu pai sabe que você está aqui? Não, já viu, eu não vou deixar meu pai mandar na minha vida, não. Cacau, seu pai deixou ordens bem claras e o céu não do meu lado, minha filha. O Severino tá completamente louco, Divina. Como é que ele foi aceitar, concordar com essa mentira ao Daniel? Eu ali toda agoniada, achando que a cirurgia
cirurgia do meu filho não tinha dado certo. Os dois lá mentindo pra mim. Gente do céu, mas o Severino vacilou e vacilou muito. Mas eu fico feliz. Porque se o Daniel tá melhorando, é sinal que ele vai recuperar a visão completamente. Graças a Deus, menina. Graças a Deus. Se por um lado eu queria puxar a orelha do Daniel, de outro eu queria matar ele de dentro dele. Mas eu não podia afrouxar com o garoto, né? Não podia pegar leve. Imagino, né? Mas o Daniel tá ficando completamente louco, né? Ele tá fazendo de tudo pra reconquistar o amor da Cacá. Tadinho. Mas eu me sinto responsável, sabe, Margarida? Eu dei mau exemplo, eu menti pra fazer isso. Ai, o Daniel já passou por cada uma, né? Perdeu a namorada, depois foi explosão lá no cantinho, a cirurgia delicada, cegueira temporária e ainda foi sequestrado pelo Ernesto. E, Margarida, o Ernesto não sequestrou o Daniel. Ah, não. Ele só não sequestrou porque o Carlos interrompeu, porque ele estava levando o Daniel 5 horas. Mas ele não quis fazer mal pro Daniel. Não, ele estava desesperado, sem saber o que fazer, estava sem dinheiro, agora não ia fazer mal, não ia. Eu não tô acreditando que você está defendendo o safado do Ernesto. Peraí, eu não tô defendendo. Eu só acho que assim, ele pode ter vacilado com algumas coisas, mas não é por isso que ele vai apedrejar algumas coisas. Que algumas coisas, ele colocou a coroa de flores lá na casa do Francisco para aterrorizar todo mundo. Ele sequestrou a Patrícia, ele quase sequestrou o Daniel. Ele chantageou você e o Severino, e ainda por cima falsificou o quadro. Margarida, tá bom. Não precisa fazer uma lista dos erros do Ernesto, porque eu sei. Ele meteu os pés pelas mãos. Mas ele não é um bandido, ele não é um assassino como o Ivan, Margarida. Eu não tô acreditando que você tá defendendo o safado do Ernesto a uma altura dessas. Pelo amor de Deus, você não vai ter uma recaída por esse cara. Que recaída? Como que recaída? Eu só não gosto de injustiça, entendeu? Quem matou o Belmiro e a Hermesinda e quase cegou o meu filho foi o Ivan. Pelo amor de Deus. Eles estão juntos nessa, eles são cúmplices desde o começo. O Ernesto foi em Belém avisar o Ivan. Avisar o Ivan do prêmio, Margarida. Mas você tá esquecendo também que o Elton avisou o Ernesto. Não vem não. Não vem não, porque eu já briguei com o Elton por causa das besteiras que ele andou fazendo. E eu não fiquei defendendo o Elton do jeito que a senhorita tá fazendo não, tá? Não tô defendendo. Não tô defendendo não. Sendo justa. Justa. Sei disso. Francisco. Posso entrar, Carlos? Entra. Você conseguiu falar com a Rita? Consegui. Eu fui lá visitar ela. Achei que fosse encontrar a dona Zizi, mas ela não apareceu. Tô até preocupado. Quando ela soube, ela saiu porta fora, que nem uma doida, até fui atrás dela, mas não alcancei. De repente ela se perdeu e chegou pra visitar a Rita depois que você saiu. Pode ser. De qualquer forma, eu deixei um recado pra ela me ligar. Assim que a Augusta me ligou avisando da prisão da Rita, eu fui lá tentar falar com ela, mas a Rita não quis me receber. Tô sabendo, Francisco. A Rita comentou comigo. Ela tá muito magoada com essa sua viagem pra São Paulo. E angustiada, né, com tudo que tá acontecendo. Essa besteira dela, Carlos. Eu só fui pra São Paulo com a Patrícia porque a gente precisava conhecer a Badnes. Nada além disso. Bem, Francisco, a Rita tá transtornada, né? Pois é. Mais do que nunca ela vai precisar da sua ajuda. Eu não vou falhar com ela no momento que ela mais precisa. Como ela sempre esteve do meu lado nos momentos que eu mais precisei. A Rita confia cegamente em você, Carlos. Eu devia ter confiado também. Me desculpa, por favor, eu sei que eu errei feio. Mas eu tava paranoico. Eu não sei o que me deu, Carlos. Me desculpa. Foi mesmo, você não tinha o direito de me acusar como você me acusou. Não você. Ai, véi. Arrependimento matasse. De todas as pessoas que me acusaram, você foi o que mais me decepcionou. Oh, nós éramos como irmãos. Pelo menos eu achava, né? Carlos. Carlos. Me perdoa.